Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu não vou resenhar um HQ em específico, eu quero conversar sobre o tema dos quadrinhos mensais. Eu fiz algumas provocações nos grupos de WhatsApp, aqui no grupo do canal, que tem um link na descrição do vídeo, no Twitter, na aba comunidades aqui do nosso canal, e várias pessoas manifestaram as suas questões, os seus posicionamentos a respeito dos quadrinhos mensais, né? E por que esse debate é importante? Porque estamos observando um momento que talvez a Panini esteja, que é a principal produtora de quadrinhos mensais aqui no Brasil, esteja planejando uma reformulação da sua linha, né? E a gente precisa fazer parte desse debate, a gente precisa ter voz nessa discussão, colocando nossa opinião para que ela seja considerada, né? Que tipo de formato o colecionador brasileiro ainda gosta? Que tipo de futuro ainda existe para as revistas mensais aqui no Brasil, sejam elas da Marvel ou da DC? A gente não vai falar de revista mensal fora de Marvel e DC, apesar de a gente ter o Walking Dead e outras séries, porque o principal acaba sendo esse, né? Mesmo a Mitos tendo algumas revistas regulares, como Julia, Tex, Dylan Dog, não é uma periodicidade tanto mensal, e elas também têm chegado cada vez menos nas bancas. Então vamos nos ater aos super-heróis da Panini. Isso posto, eu até convidei algumas pessoas que ao longo do vídeo vão expor suas opiniões, mas eu também vou comentar algumas inserções, algumas falas que foram coletadas nessas postagens que eu fiz. Um dos episódios recentes é a possibilidade da Panini estar testando o mercado com a volta da revista de grampo, né? Isso foi o que aconteceu agora com o lançamento dessa HQ Conan o Bárbaro, que tem review aqui no canal, onde é um quadrinho de 48 páginas, custando R$19,90 e com lombadinha canoa. Eu não ficaria infeliz com esse formato, mas se for para ser nesse formato, eu acho que dá inclusive para ser um pouquinho mais barato se você pegar personagens mais populares, né? Se você pegar personagens que tenham uma tiragem maior, uma capilaridade maior. Só que aí esbarra na questão do ponto de venda. Aí eu já trago aquela questão. As revistas mensais estão chegando na sua cidade. Hoje o Brasil conta mais ou menos com 400 mil bancas de revistas, segundo os dados recentes aí. 400 mil bancas num país de dimensões continentais. 2 mil dessas bancas estão apenas na cidade de São Paulo. Sobra muito pouco para o resto do Brasil. Aqui na minha cidade, por exemplo, deve ter umas 10 bancas de revista, mas dedicadas mesmo, exclusivas para vender histórias em quadrinhos, umas 4. A grande maioria delas faz outro tipo de comércio, como deve ser na cidade de vocês também. Eu sou colecionador de revista mensal há muito tempo e, por exemplo, eu trouxe aqui a Wolverine número 1 da Panini de 2004. Faz 20 anos que esse quadrinho foi lançado. Custava R$ 6,50, 100 páginas e tinha papel jornal. Isso podia baratear muito a produção da HQ na época. A tiragem devia ser, principalmente se tratando de um número 1, uma tiragem absurdamente grande, mas com certeza a quantidade de bancas de revista em 2004 era muito maior, a quantidade de gente comprando isso em 2004 era muito maior, né? Mas existia um fôlego. Essa mesma revista chegou e passou do número 100. Então as revistas mensais elas já tinham uma base de fãs consolidados no Brasil desde a era da Abril, e a Panini começou apostando nesse mesmo leitor. Hoje me parece que o perfil do leitor mudou. A gente vai ver isso em alguns comentários que eu vou colocar aqui. E aí, pessoal do Poptopia, aqui é o Marcos, sou o host do podcast Pilha de Bis, lá do site Arte Final, e coleciono quadrinhos, né? O Daniel pediu para eu falar por que em pleno 2024 eu ainda compro o gibi mensal. Na verdade, a única mensal que eu ainda estou colecionando é a mensal dos X-Men, que eu comecei a colecionar ali na era Krakoa, né? Eu gostei do formato da revista, no começo ela quinzenal, mais páginas e quase um encadernado, então eu gostei daquele formato
e decidi colecionar porque eu sempre fui muito fã de X-Men também. Sou muito fã também de Batman, de Homem-Aranha, mas essas revistas eu já não pego. Lá no começo da Panini, até meados de 2010, 2012 mais ou menos, eu colecionava exatamente tudo que saía da Panini, todas as mensais eu colecionava todas, e eu acabei largando, primeiro por questão de custo, né? Já naquela época era bem caro colecionar todas as mensais, eu estava numa mudança de emprego, não ia conseguir colecionar mais. E depois eu me apeguei ao formato encadernado. Então, hoje, até algumas séries que eu gostaria de ter na minha coleção, eu acabo desistindo porque elas saem numa revista mix. Então, hoje em dia, o meu formato favorito é o encadernado capa cartão, com aquele arcozinho fechado do personagem que eu tô a fim de ler. Então, eu acho que em pleno 2024, a Panini voltando com revistas mix é um retrocesso. No começo, até um tempo atrás, ela apostou naquele formato de mensais, mas só do título da mensal. Então, Superman, Batman tiveram 2 títulos, né? Detective Comics, Batman, Action Comics e Superman. E hoje ela voltou com esse formato de mix, que é uma tradição do quadrinho nacional, do mercado nacional, mas que eu acho que hoje em dia já não cabe mais. E é isso. Agradeço, Daniel, o convite e até a próxima, pessoal. E aí, galera, tudo bem com vocês? Fui convidado pelo amigo Daniel do canal Poptopia, onde ele perguntou pra mim se eu ainda continuava pegando mensais. Mensais eu dei uma paradinha por enquanto, que eu tava pegando Batman, Homem-Aranha, Venom, Demolidor, X-Men e tudo mais. O Demolidor e X-Men eu ainda pretendo continuar, porque tava até legal. Agora Batman e Homem-Aranha pra mim deu uma queda, eu até achava que tava legal, gostando no começo, mas depois eles caíram muito e eu desanimei. Hoje o que eu prefiro pegar, as sagas, não são todos que eu tô pegando a do Batman. E agora o que eu tô dando foco mais e quero é pegar o The Walking Dead que eu não conhecia e o Spawn que já gosto, já desde de tempos, eu tava aguardando por isso aí. Então, galera, o que eu acho assim, mensal hoje pra mim não compensa porque tava saindo muita coisa, a qualidade não era boa e os preços também, como teve aumento e tudo mais, eu achei que ficou fora da realidade pra mim e eu prefiro dar outras coisas, que são sagas ou algumas séries que vêm menor e tudo mais. Então é isso, Dani, é isso. Então pra mim foi isso aí. Por isso que eu acabei desistindo um pouco de mensais. Qualidade, preço e quantidade. Beleza? Valeu, meu amigo. Abraço. Tamo junto. Olá, inscritos do canal Poptopia. Eu sou Guilherme Smith, organizador do livro dos 60 anos dos X-Men. Sou pesquisador e quadrinista. E vim aqui falar então para vocês sobre as mensais. Bom, para mim, em primeiro lugar, mensal é uma revista que tem periodicidade, pelo menos, né, mensal, ou quinzenal, ou bimestral, e que traga materiais que sejam inéditos no Brasil e recentes, né? Então as sagas para mim já não contariam como revistas mensais, né? Então o que eu pego de revistas mensais atualmente? Eu pego o Superman, né, que está no volume 6 agora, tá bem divertida, as histórias tão legais, o mix está trazendo coisas divertidas e interessantes. Principalmente me surpreendeu a fase do Williamson aqui. Depois, então, eu pego da DC também Os Melhores do Mundo, que agora o mix está legal, mas ela sofreu por um bom tempo com um mix de restolho, de revistas, antologias, né, com histórias curtas, bastante chatas, né, e agora pelo menos está vindo a Turma Titã junto no mesmo mix, que é uma minissérie. Vamos ver quando acabar a minissérie o que vai vir. E aí, a revista que eu sempre compro, desde que eu me conheço por leitor de quadrinhos de super-heróis, é a X-Men, né? Eu sempre compro. Teve uma época que eu assinava a Marvel, tanto pela Abril como pela Panini, mas desisti porque o serviço de assinatura da Panini é muito, muito ruim. E o mix da X-Men está muito bom. Em compensação, a outra revista, a irmã da X-Men, Wolverine, trazendo um mix muito ruim. As histórias Wolverine e da X-Force são muito ruins, mas eu sempre compro também Wolverine desde que eu me conheço como leitor de quadrinhos de super-heróis, né, porque faz parte do universo mutante.
E em terceiro lugar, as revistas da Marvel, eu compro Vingadores, né, mais para também acompanhar o Homem de Ferro, que vai ficar ligado com os X-Men logo mais. Né? Ele está um pouco atrasado, levando em consideração as outras revistas, inclusive as dos X-Men. Vamos ver como é que a Panini vai fazer para acelerar essa cronologia. As histórias dos Vingadores estão meio estranhas em sua composição e tal. A do Thor está indo num caminho legal e até do Homem de Ferro eu achei melhor do que eu esperava. E por fim a revista bimestral, que é a do Venom, que está bem divertida também, acompanhar o Venom do All Wing. Até o Carnificina está interessante, mas agora a fase do Carnificina vai acabar. E até mesmo as minisséries que são colocadas aqui, por exemplo, a Venom Protetor Letal 2 e o Duende Dourado, estão bem interessantes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa fala aqui. Espero que sigam algumas dessas revistas, as que valem a pena, né? E continuem, então, acompanhando a gente, tanto aqui no Poptopia como no Fator X, né? Que tô lá junto com o Daniel, com o Inácio, com o Deus, todo mundo falando sempre sobre o que a gente mais gosta, que é gibi, mas também X-Men. Um abraço. Olá pessoal, aqui é o Prof. Ney do canal Prof. Ney HQ e eu fui convidado a falar de quadrinhos que eu consumo, né, que são publicados mensalmente, né, aqueles que vão para a banca, né. Bom, então trago para vocês os quadrinhos, né, não são muitos, né, são 5 quadrinhos, né, que vão para a banca mensalmente, né, e aqui estão eles, né. Saga do Flash, aqui, a Saga do Flash é um que, né, agora está na época das sagas, né, então tá aqui, ó, Saga do Flash, volume 6. A Saga dos Vingadores, o volume 3 também, né, costumo acompanhar algumas sagas, então a Saga dos Vingadores e a Saga do Flash, que vão para a banca, eu ainda estou acompanhando, né. A revista do Demolidor, né, que tem uma periodicidade assim meio complicada, né, às vezes ele demora 2, 3 meses para sair, né. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o volume 8, mas parece que já está no volume 12, alguma coisa assim. Eu tô atrasado com essa publicação. A revista do Wolverine, esse é o volume 15, né, a última aí que saiu na banca aí nesse mês de março, né. Então tá aí, volume 15 do Wolverine, da revista do Wolverine, tá? E por último, mas não menos importante, é X-Men volume 17, que é o fim, né, dessa saga aqui, né, envolvendo o Seu Sinistro. Então é isso aí, gente. Então essas são as revistas, né, as revistas periódicas, né, que costumam sair nas bancas, que eu ainda estou consumindo, né? Então um abraço para vocês. Olá, eu sou Inácio Santos, do canal Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E Daniel, pô, você me deu uma tarefa difícil, hein? Quem estiver vendo esse pedaço de vídeo vai falar, não, são só 3 revistinhas, como é que o cara acha isso difícil? Mas justificar, nos dias de hoje, por que a gente ainda compra mensais? Com o preço que tá cada vez mais complicado. Olha, a principal revista que eu compro mensalmente é a Saga dos X-Men. E isso com a ajuda dos inscritos. Tudo isso daqui com a ajuda dos inscritos do canal Fator X, que vira e mexe fazem um Pix, mandam uma revista, fazem uma compra aqui pro canal. Porque essa revista, ela gira em torno de R$ 39,90. Tem edições que tem saído com mais páginas, que tem saído por R$ 44,90. A revista X-Men varia menos de preço, mas tem saído aí a R$ 34,90, encadernando tudo que tem lá nos Estados Unidos. Agora tá pegando Pecados de Sinistro, que eu tô gostando bastante. E a mais fraquinha, R$ 31,90, Wolverine. Wolverine tá difícil mesmo, viu, gente? De novo, essa aqui eu gosto muito do personagem, mas é mais pelo compromisso de fazer vídeo aqui pro canal, vou ser honesto com vocês. Só que tá pra sair aí a Saga do Wolverine, que se eu me apertar vai entrar no lugar dessa, que tá bem difícil, como eu falei, porque é escrita pelo Benjamin Pierce. É umas histórias assim, pé em cabeça, longas demais e tal. Então, tô comprando, mas não é das que eu recomendo. Agora, por que eu tô comprando essas duas? Né?
Acabei de falar que o Wolverine eu compro mais para trazer conteúdo pro canal e porque eu gosto mais do personagem, viu? Se eu tivesse dinheiro, se eu não recebesse as doações dos inscritos, mesmo assim eu daria um jeito aqui, tentaria para manter em ordem, porque esse é o meu personagem favorito. Mesmo o roteiro não estando muito bom ultimamente. Só que aqui tem replicações clássicas dos X-Men, a fase Claremont, depois saiu John Byrne, onde ele teve muita liberdade, muitas histórias legais, que só tinham saído em formatinho, que você não encontra encadernado em lugar nenhum. Aqui tá com, em média, né, a maioria dos títulos, Immortal X-Men, X-Men Red, e aí tem a X-Men do Jerry Dugan, que tá um pouquinho mais baixa, mas que são títulos bem legais, com propostas bem interessantes nessa nova fase. Então tudo isso tem me motivado pra caramba. E claro, eu sou um apaixonado, um X-maníaco, quero aí tudo que sai dos X-Men. Mas esse é o motivo hoje, e essas são as 3 revistas mensais que eu estou colecionando, e esse é o motivo hoje para eu me manter apesar dos preços. De novo, vale ressaltar, com a ajuda dos inscritos, porque R$100 de revista em quadrinhos tá difícil. Bom, é isso, Daniel. Espero ter ajudado. Passei um pouquinho aqui do que a gente combinou. Me perdoa, mas é difícil, como eu disse, defender com esses preços a compra de revistas mensais. Mesmo eu sendo um apaixonado e estando adorando a maior parte dos conteúdos. Agora, lendo alguns comentários, né? Compro sim e continuarei enquanto estiver ao alcance. Nada é mais importante que as mensais para mim. Esse é o depoimento do Adalto Ribeiro. Então, tem leitor aí que é fiel às mensais. Depois a gente tem o User, só estou acompanhando Avante Vingadores, mas a hora que encerrar a fase atual, vou parar. Vou ficar com a saga do Homem-Aranha. Está muito caro e não cabe os 2 títulos no meu orçamento. É sobre aquilo que a gente falou de os títulos estarem competindo entre si, né? O Orion Jr. está falando que desisti nas mensais e agora estou focado nas sagas e encadernados. Esse tema dos encadernados também é uma novidade, assim, relativamente falando, para o mercado brasileiro. Muita gente hoje opta por esperar algumas séries serem encadernadas para comprar numa edição mais luxuosa. O Homem Sem Medo fala que saudade que eu tenho de comprar mensais, mas os preços estão proibitivos. Obviamente, o momento econômico, a situação que a gente tem aí, não é favorável para você comprar e fazer coleção de 10 edições de R$ 39,90 todo mês, gastar R$400 só com mensal. Aí vem o ônibus, vem a minissérie, vem a edição especial. Quando você vai ver, gastou um salário mínimo se você tiver só com quadrinhos. É bem difícil manter uma coleção hoje em dia. E o meu amigo Diego Brandão, lá do Ministério dos Quadrinhos, fala: eu realmente acho que o ponto máximo de ler quadrinhos é o acompanhamento da mensal. Então tem isso. Para alguns leitores, a leitura das HQs mensais é sagrada. Comparando o formato que era praticado pela Panini no passado com os formatos que ela está se propondo a praticar agora, a gente percebe que para o leitor ele precisa fazer escolhas. Hoje são cerca de 12 a 15 títulos mensais distribuídos entre Marvel e DC. Eu nem estou considerando muito as sagas, porque as sagas elas têm periodicidades irregulares. Umas são bimestrais, outras são mensais. Aquelas carro-chefe, né? Batman, Superman, X-Men são mensais. Wolverine está sendo mensal, mas Demolidor, Mulher Maravilha, Vingadores, essas estavam sendo bimestral. Acho que a saga do Flash também, a saga dos Novos Titãs. Hoje, a Panini vem ensaiando alguns formatos, como esse formato recém-lançado da saga do Lanterna Verde, que já é um quadrinho com a lombada quadrada, que muita gente gosta, com 56 páginas, mas já R$ 24,90. Se o formato do Conan era R$19, aqui só para ter lombada quadrada, já pula R$ 4,00 a mais. Isso para quem compra o quadrinho na banca, né? Para quem compra o quadrinho com preço de capa. A maioria das pessoas hoje espera promoção e acaba comprando o quadrinho ainda nos sites da editora, em marketplace ou coisa do tipo. Por exemplo, a HQ mensal do Batman hoje, em algumas edições, sai custando R$ 27,90, como essa que eu tenho em mãos, e tendo 80 páginas. Então varia bastante, não existe um formato padronizado único. Muita gente gosta, inclusive, dos encadernados, como aqueles que eu tenho ali atrás, que reúne ali 6 edições, 120, 140 páginas e custando cerca de 30 e poucos reais.
que é mais ou menos o formato aqui da mensal dos X-Men, que começou custando R$ 24,90 e tinha um acabamento de luxo, tinha orelha e tal, depois virou mix. E esse é um outro ponto, as revistas mensais aqui no Brasil, elas tendem a ser revista de mix, e muitas vezes a gente compra um quadrinho que não é necessariamente aquele que a gente quer ler. O aproveitamento às vezes não é de 100% das histórias. Então hoje existe uma divisão, né? Muita gente abandonou os quadrinhos justamente por ser mix, muita gente continua hoje ainda por ser mix, porque imagine só, se você tivesse que comprar todas as séries que saem na revista X-Men e pagar R$19,90 em cada uma delas, né? Aqui a gente tem 3 títulos diferentes, você pagaria R$60 para ler 2 histórias de X-Men, 2 histórias dos X-Men vermelhos e 2 histórias dos X-Men imortais. Será que você faria esse investimento? Então, tipo, ainda é mais viável o mix para você ter séries longas. No entanto, as próprias editoras nos Estados Unidos estão cada vez menos apostando em séries longas e tendo edições mais curtas, séries mais autocontidas, até porque o público meio que se cansou. Tirando medalhões como Homem-Aranha, que tem fases longevas, Vingadores, Batman tá aí com Chip Zdarsky, com Ram V. Os outros personagens volta e meia têm suas séries zeradas e rebootadas. Isso faz com que alguns leitores também se afastem de títulos recém-lançados, como esse do Lanterna Verde, por exemplo, onde um comentário do leitor me chamou a atenção. Ele falou, pô, estão lançando uma nova mensal do Lanterna Verde, vão lançar uma da Mulher Maravilha, mas daqui a pouco ela vai ser cancelada e vai voltar para o número 0 de novo para tentar atrair novamente a atenção. Então tem várias questões envolvidas nesse ponto das revistas mensais que a gente precisa ficar atento. Para concluir esse vídeo, eu acho que a gente fica aqui com um desafio, né? Em um universo de tantos quadrinhos chegando nas bancas, mensais, alguns casos até quinzenais, vou citar novamente o Walking Dead, bimestrais, mas com uma periodicidade que ainda assim está estrangulando o bolso do leitor. Qual tem sido o critério utilizado por você aí que está nos assistindo para selecionar suas HQs, para selecionar suas aquisições, né? A revista do Wolverine eu já não chega nem mais nas bancas aqui da minha cidade, então eu tenho que comprar no Marketplace e aí acabo esperando uma promoçãozinha. Tá no número 15, mas é um título assim que eu compro porque eu gosto muito do personagem e a gente acaba às vezes tendo esse compromisso, né? Fora isso, não dá para deixar de citar as sagas. Cada vez mais a Panini vem investindo nesse formato e a gente tem que concordar que está tendo uma concorrência entre o material recente lançado nas revistas mensais e essas republicações de materiais clássicos que têm atraído cada vez mais atenção porque mexe com o saudosismo do leitor e também possibilita você ter esse formato, esse quadrinho na íntegra, né? Coisa que na época da Abril muitas vezes a gente não teve a oportunidade de ter, e coisa que quando a Panini lançou muitas vezes, como Novos Titãs e Liga da Justiça, lançou em papel jornal, e agora para muita gente esse formato com offset está sendo mais interessante. Ou seja, é uma discussão que não acaba aqui, que continua aí nos comentários. Você ajuda a gente a produzir aqui um debate que talvez incentive a Panini a pensar em novas possibilidades. Será que o formatinho como esses aqui, ó, da Marvelverse, seria uma opção? Lá fora, a própria DC Comics está apostando nos pocketbooks, né, nos livros de bolsos para republicar seus clássicos a preços acessíveis. Será que a gente deveria voltar para o formatinho aqui no Brasil para tornar as mensais mais populares? Será que a Panini não deveria fazer parcerias com redes de supermercados e farmácias para tentar levar a novos clientes esses títulos, uma vez que as bancas estão cada vez mais escassas? Enfim, existe um mundo de possibilidades, esse debate está apenas começando. Muito obrigado para você que assistiu até agora. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas foi importante a gente ter esse debate aqui. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço, até a próxima.